E aí pessoal, beleza? Nessa videoaula aqui eu vou ensinar como criar um programa para desenvolver cone. Ele vai ser mais para ensinar alguns comandos, né? Para ficar mais visível, assim, o melhor entendimento, eu vou usar esse programa. Bom, o programa funciona assim: você coloca aqui o diâmetro menor, né? Diâmetro maior e a altura do cone. E ele já cria o nosso cone. Bom, então vamos lá. Para a gente conseguir fazer esse programa, nós precisamos aí ter relembrar nossos estudos lá de geometria. Aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras, né, para encontrar algumas informações que não são fornecidas. Por exemplo, o que é fornecido para a gente? O diâmetro menor, diâmetro maior e altura. A gente precisa encontrar o raio menor, raio maior e o ângulo de abertura. Esses dados aqui são para a construção do desenho aqui da cambota, do cone desenvolvido. E o centro vai ser um ponto que a gente vai clicar. Bom, para a gente conseguir encontrar essas informações, a gente vai usar de alguns conceitos, né? Bom, aqui eu vou chamar de A. Se a gente traçar uma linha aqui, o valor dessa área aqui, desse trecho, vai ser o diâmetro maior menos o menor dividido por 2. Então eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B, que vai ser a hipotenusa, né, no nosso teorema aqui. Bom, a gente já vai ter a altura que vai ser fornecida. Vai encontrar o A, a gente consegue encontrar o B. Agora, a gente precisa encontrar o raio menor e o raio maior. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente traça uma linha aqui e vai usar de outro teorema, o teorema de Tales. Repara que esse triângulo aqui, ele é proporcional a esse triângulo. Então quer dizer que, pelo teorema de Tales, que eu vou chamar de C, pelo teorema de Tales, as suas arestas têm que ser iguais se eles forem proporcional. Quer dizer que C está para A, assim como o nosso raio menor está para B. Se a gente já encontrou A, encontrou B e o C é metade do diâmetro menor, aí a gente consegue encontrar o raio maior. Pegamos o raio maior, somamos com B, encontramos o raio maior. A parte que seria um pouco mais difícil seria encontrar o ângulo aqui de abertura. Aí também a gente vai precisar de algumas fórmulas, que é achar o desenvolvimento de uma circunferência. Bom, para achar o desenvolvimento de uma circunferência, o que a gente precisa pensar? O desenvolvimento desse diâmetro menor é o comprimento desse arco aqui, né? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira: uma circunferência inteira tem 360 graus. Então, se a gente pegar e fazer o desenvolvimento da circunferência referente a esse raio, que seria uma circunferência assim, a gente ia achar o comprimento total dessa linha, né, desse arco, e seria referente a 360 graus, porque é a circunferência inteira. Aí, se você reparar bem, esse arco aqui, ele é um trecho da circunferência inteira. Então quer dizer que ele é parte dos 360 graus. Se a gente também usar a regra de 3, para o desenvolvimento total está para 360 e esse trecho aqui está para o ângulo alfa, fazendo a regra de 3 a gente encontra o valor de alfa. Bom, aqui é para a gente encontrar as informações da construção. Vamos agora no que mais interessa, o programa. Deixa eu fechar aqui.
começar um programa novo. Bom, a gente vai precisar aqui de uma interface, né? Então, vamos começar aqui inserindo uma form. Vem insert, use form. Aqui vai ser um pouco mais de design, né? Aí fica a critério de cada um. Bom, para ficar igual aquele que eu mostrei para vocês, a gente vai precisar aqui fazer algumas customizações. Eu vou colocar aqui só para ficar bem apresentável, vou alterar o nome aqui de useform. Eu vou colocar como Cone. Pode ser programa Cone, o que vocês acharem melhor. Deixa eu encontrar, cadê? Aqui. Vamos colocar Cone. Repare que ele já alterou aqui. A gente precisa dar... Precisa não, você poderia usar o nome dessa forma como useform. Eu gosto de trabalhar como janela principal. Nos meus programas eu costumo colocar isso. Bom, a gente vai precisar de pelo menos dois botões, que um vai ser o criar e o outro vai ser o cancelar. Vamos colocar aqui, já vamos alterar aqui o texto, né? Cancelar. Aqui a gente coloca criar. Vamos precisar aqui também de 3 labels. Coloquei o test box. Também vamos precisar de 3 test box. Vou colocar aqui. E cadê ele? Label. Precisar de 3 labels. Bom, aqui a gente vai escrever diâmetro menor, diâmetro maior e altura. Bom, aqui a gente precisa dar nome nas caixinhas aqui para ficar mais fácil depois. Eu particularmente gosto de usar, para quando é uma text box, usar txt. Então sempre que aparecer txt eu sei que é uma text box. E vamos colocar aqui D1, que é o diâmetro 1. Aqui txt D2. E aqui a gente coloca txt H. Aí fica seu critério. Vamos colocar uma picture image aqui, né? Uma imagem para ficar mais visual. Eu já tenho um desenho criado, foi do programa que eu mostrei. Então, eu já vou usar ele mesmo. Aqui, ó, já tem ela criada aqui, ó. Aí vocês podem fazer um desenho no próprio CAD, né? Só vai em formato JPEG ou PNG também ele aceita. Vamos colocar mais uma label aqui só para ficar aparente. Cone. Aqui para você deixar maior, você pode fazer que nem quando você trabalha no Word. Você pode customizar a fonte dele. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho maior, 14. Aí. Bom. Vamos colocar o nome no botão. Vou colocar aqui, ó. BT criar. Opa. Criar. E BT cancelar. Pronto. Agora vamos criar o código. Bom, vamos lá. Vamos precisar aqui declarar algumas variáveis, né? Vamos começar colocando aqui as variáveis para receber os dados que é fornecido na janela do programa. Então, din D1 as double
colocar double porque a gente pode trabalhar com número quebrado, né? D2 S double também, din H S double também, tudo double. Bom, agora vamos declarar algumas variáveis que vai ser os dados para desenvolver o cone. Então, que seria o raio menor, também vai ser um double. O raio maior e o ângulo alfa. Também é double. Agora, vamos precisar também aqui declarar algumas variáveis que é para a construção de um arco, que é um comando do AutoCAD. É aqui que a gente já começa a aprender a trabalhar com os comandos do AutoCAD. Então vamos colocar aqui, para se criar um arco, é preciso fornecer para ele algumas informações, como o centro do arco, o raio dele, o ângulo inicial e o ângulo final. Bom, então vamos aqui, centro. Aqui a gente tem que declarar do tipo array, porque ele vai receber três valores, que vai ser os três eixos, o eixo x, y e z. Então a gente coloca de 0 até 2, do tipo double. Vamos declarar o raio, também double. Agora o ângulo inicial, o ângulo final e agora posso dizer assim que é a variável mais importante, que é a variável do comando. No caso, como é um arco que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou declarar como ACAD Arc, que é o nome do objeto do AutoCAD. Então vamos lá, arco menor, ACAD Arc. Eu prefiro criar uma variável dessa para cada arco. Então vai ser uma para o arco menor e uma para o arco maior, para facilitar um pouco. Também precisamos declarar aqui as variáveis da construção de uma linha, porque lembrando, o desenvolvimento ele é feito por dois arcos, né, esses dois, e por duas linhas. Então, vamos declarar aqui. Para construir uma linha, é preciso fornecer os dados, que é o ponto inicial da linha e o ponto final. Então vamos lá. Pin s variante din fim de final s variante e din linha, que é o nosso objeto linha do AutoCAD, que é a CAD Line. Bom, agora a gente precisa aqui criar mais algumas variáveis para dar tratativa aos dados, que é também para fazer os cálculos. Então, vamos lá. Din P, que vai ser um ponto, o A, que vai servir para achar os valores necessários, né, para a construção. Também vamos declarar o B e o C. Vamos declarar também aqui o circ, que é de circunferência, que a gente vai precisar achar para
poder calcular o ângulo. Como a gente vai ter duas circunferências, que uma vai ser o desenvolvimento de 360 graus e o outro vai ser o de apenas o ângulo que a gente vai precisar, né, que é do diâmetro menor, então vamos declarar duas variáveis. Agora vamos entrar já nos comandos do CAD. Primeiro, a gente vai selecionar um ponto aonde vai ser inserido o nosso desenho. Para isso a gente vai usar um comando que chama getPoint. Ele a gente consegue através da classe utility do AutoCAD. Aqui a gente vai colocar a variável p, que vai receber o ponto. Então a gente precisa colocar thisDrawing, que é para falar que é o arquivo que a gente está trabalhando, utility, a classe, né, e o comando getPoint. Cadê você? Aqui, ó, getPoint. Aqui a gente coloca algum texto para aparecer lá na hora que a gente for fazer o comando. Aqui a gente vai colocar selecione um ponto. Pronto. Só que o que acontece? Quando a gente estiver executando o programa, a tela do programa vai estar visível. Se está visível, a gente não consegue executar esse comando. Então a gente precisa esconder a janela. A gente coloca Mi Hide. O Mi faz referência a useform janela principal, essa daqui. Então esse comando vai esconder a janela para poder executar esse comando. Bom, após isso a gente já vai começar a dar algumas tratativas. Vamos jogar para dentro do nossa variável D1 o valor do txt D1, que é o valor que vai ser digitado lá na telinha. Então txt D1, repare que ele já aparece aqui. Isso a gente vai fazer para D2 e para a altura txt h. Bom, aqui também a gente volta lá nos conceitos de geometria. A é igual a D2 menos D1 dividido por 2. B é igual a SQR, que seria uma função de achar a raiz quadrada, né, de um valor. Então aqui a gente vai usar lá o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então a gente, nosso B aqui é nossa hipotenusa. Então vai ser A elevado a 2 mais H elevado a 2. Fecha parênteses. Pronto. O C vai ser igual a D1 dividido por 2. E o D vai ser igual a C vezes B dividido por... Opa! Um pequeno erro aqui. Dividido por A. Eu acho que eu esqueci de declarar uma variável. Deixa eu ver onde que é que eu esqueci. Ah, foi aqui. Esqueci de declarar a variável D. Agora sim. Bom, o raio menor vai ser igual ao valor de D, que a gente encontrou. O raio maior vai ser igual a D mais B.
o circle, na verdade, 1 vai ser igual a 2 vezes uma função que não existe no Visual Basic, mas a gente vai criar, que eu vou chamar de π, que é para fazer referência ao valor de π, vezes d1 dividido por 2. Aqui é circ. Circ2 é igual a 2 vezes π vezes o raio menor. Esquecendo de colocar aqui as operações. E aqui que deu errado. R menor. Ah, tá certo. Aqui é raio menor. Bom, aí o alfa a gente vai achar que é o ângulo, né? Vai ser igual a 360 vezes o circ1 dividido pelo circ2. E aqui a gente acha o nosso ângulo alfa. Bom, a função π, ela ainda não existe, a gente precisa criar ela. Como que a gente vai fazer? A gente vem aqui e declara uma função public function é igual a, aqui ele vai retornar um valor pra gente. Então π é igual a 4 vezes tangente de 1. Se você fizer 4 vezes tangente de 1, você vai achar o valor de π. E ele vai retornar pra gente aqui o valor de π, né, que vezes o raio vezes 2 é o desenvolvimento da circunferência. Também a gente vai precisar de uma outra função, porque o AutoCAD ele não trabalha em grau, ele trabalha em radianos. Então vamos precisar de uma função para fazer essa conversão. Então, public function, aqui eu vou chamar de grau para radiano. Vamos precisar fornecer um valor para ele poder executar. E vamos declarar ela do tipo variante. Então, vamos falar que grau para radiano é igual a valor vezes π dividido por 180. Que valor que é esse? É o grau que a gente vai fornecer, né? Na verdade não é o grau que a gente vai fornecer, sim o que vai ser calculado, que vai ser o alfa. Bom, aí a gente precisa aqui fornecer o centro para a criação do arco. Vamos colocar aqui o centro é igual ao ponto que a gente clicou, né? Que esse P aqui ele faz referência a esse P aqui. Quando a gente usa o comando getPoint, ele retorna uma variável, um array de 3 valores, né? Então por isso que a gente vai ter aqui 3 valores distintos dentro da variável P. Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fornecer os dados para a construção do arco. Vamos colocar aqui que o ângulo final
é igual ao ângulo inicial mais alfa. Aqui tá errado, é um F. Tem mais alguma coisa errada. Deixa eu ver o que é. Então tá certo. Bom, agora a gente vai achar o ângulo inicial. Aqui a gente vai chamar a função que converte o valor em grau para radianos, né? Então aqui ele vai ficar em radianos. E o ângulo final... Opa, tava esquecendo de um pequeno detalhe. A gente precisa colocar aqui, ó, depois do centro, que o ângulo é igual a 0. Esse L aqui que eu estava colocando errado. Agora sim. Bom, vamos lá. Então aqui, opa, aqui também está errado. E aqui a gente vai colocar aqui o ângulo final é igual, vou colocar esse D aqui só para não aparecer aquela mensagem chata. De novo, vou colocar o D para não aparecer a mensagem chata. E aqui vamos colocar o ângulo final. O que acontece? Primeiro a gente vai jogar um valor para dentro da variável ângulo final, né, que vai ser o ângulo inicial mais alfa. Ele vai estar aqui e vai ser convertido, jogado nele mesmo. Agora é a hora que a gente vai desenhar o arco. Primeiro a gente precisa também aqui colocar qual que é o raio. Raio menor. Então vamos usar 7 arco menor igual drawing ponto model space ponto add arc. Repara que ele vai pedir pra gente o centro, o raio, o ângulo inicial e o ângulo final. Então vamos fornecer aqui para ele. Aqui a gente vai colocar o centro, aqui o raio, aqui o ângulo inicial e o ângulo final. Aqui a gente colocou esse raio aqui, né, que ele recebeu o raio menor. Agora aqui é o comando para desenhar o arco menor do desenvolvimento. Esse aqui, Mod Space, é a nossa área de trabalho aqui, essa área. A gente tem o Mod Space e o Layout. Bom, vamos fazer para o arco maior agora. Vou copiar aqui. Colocar aqui agora o raio é igual ao raio maior. Aqui vai ser o arco maior. Por que eu usei duas variáveis diferentes, uma para o menor e para o maior? Porque na hora de fazer as linhas, o que vai ser feito? Primeiro vai ser feito os dois arcos, né? E depois a linha vai ser construída usando os pontos dos próprios arcos, que seria o ponto inicial do primeiro arco e o ponto inicial do segundo arco, ponto final do primeiro arco e o ponto final do segundo arco. Aí você fecha o desenvolvimento.
como eu disse, agora a gente vai fazer o fechamento, né, que seriam as linhas. A gente vai falar que o P inicial é igual ao arco menor ponto start point, e que o P final, ponto final, é igual ao arco maior ponto start point. E vamos colocar o comando aqui de para criar linha. Set linha igual a greaseDrawing ponto model space ponto add line. Ele vai pedir pra gente o ponto inicial e o ponto final. A gente vai colocar pin e pfin. Pronto. Aqui é o nosso comando para criar a linha, também no nosso model space. Agora vamos fazer a última linha. Aqui, ao invés de usar o ponto inicial, a gente vai usar o final. Então colocamos aqui endpoint. E aqui a gente não precisa mudar nada, porque a gente alterou os valores aqui das variáveis. Bom, aí para o desenho aparecer sem a gente fechar a nossa janela, a gente coloca aqui um comando do AutoCAD que chama update. O que acontece? Ele gera o desenho na área CAD, mas ele não fica visível até que a gente fecha a janela do programa. Para que seja visível, a gente coloca esse comando. Também coloca greaseDrawing Region, para ele regenerar as linhas, né, as geometrias que estão na área CAD. E Show, que é para retornar a nossa janela do programa. Bom, se não esquecemos de nada, agora é a hora que o programa vai rodar. Então vamos lá. Opa, esqueci de um pequeno detalhe. A gente precisa colocar aqui uma função para chamar a janela. Então vamos lá, public sub chamar. Aí a gente coloca aqui, ó, janela principal ponto show, que é para a gente visualizar a janela. Agora vamos lá. Aqui a gente vai colocar menor, maior e a altura. Vamos ver aqui, ó, tá o nosso arco desenvolvido. Mas repara bem que ele tá iniciando desse ponto e vindo para cá. Se você quer deixar ele com uma, vamos dizer assim, uma estética mais agradável, né, que é que nem no programa que eu mostrei, a gente precisa fazer com que o ângulo inicial não seja o ângulo zero, porque o CAD ele entende da seguinte maneira: aqui é o ângulo 0, 90, o 180, 270 e 360 graus. Então, como no nosso programa a gente informou que o ângulo inicial era 0, cadê? Aqui, o ângulo inicial era 0, ele se baseou nesse ângulo. Vamos então fazer com que ele fique simétrico o desenho. Então aqui a gente coloca uma condição: se 360, que seria 360 graus, menos alfa for maior que 180, então o ângulo inicial vai ser igual a 360 menos alfa
menos 180 dividido por 2 mais 180. E novamente a gente teve um pequeno erro. Deixa eu ver onde que eu esqueci. Aqui. Aí coloca, se não C, 360 menos alfa menor que 180, então o ângulo inicial vai ser igual a 360 menos alfa dividido por 2 mais 90. Coloca mais se não C, 360 menos alfa for igual a 180, então o ângulo inicial vai ser igual a 180. End if. Agora vamos ver como que vai ficar. A gente executa. E pronto. Aqui está nosso cone desenvolvido simetricamente. Bom, essa foi a nossa aula. Até a próxima.